Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre o contrato de financiamento, contrato CDC. Esse tipo de contrato é muito utilizado na compra de veículos, motos, também de imóveis, mas aqui no meu canal eu vou me restringir apenas só sobre os veículos. Então, esse tipo de contrato, ele é um meio muito comum de adquirir aí um veículo, tá? Eu não vou te dizer ainda a propriedade. Então, vamos entender como é que funciona o contrato de financiamento, porque é muito comum no decorrer do dia a dia você ver pessoas aí se chateando, se desentendendo aí com o banco, porque não sabe como é que funciona exatamente o mecanismo desse tipo de contrato e por que que muitas vezes ele é tão problemático na vida das pessoas. Nesse tipo de contrato, o contrato de financiamento significa que você está comprando um bem com o dinheiro do outro, ou seja, você está comprando uma coisa com o dinheiro de terceiro. Eu vou dar aqui um exemplo simples. É, uma pessoa quer comprar um carro, não tem dinheiro para pagá-lo à vista e ela vai até uma loja, ela escolhe lá um carro. O que que a loja faz? A loja tem ali vários bancos que ela trabalha. Se alguma dessas instituições tem o crédito, aprova o crédito desse cidadão, o que que a loja faz? A loja vai ceder a propriedade do carro para o banco e o banco vai te fornecer a posse do bem. Então, é, na verdade, a propriedade desse carro é do banco. O sujeito que compra o carro só simplesmente tem a posse do veículo. Ele não pode achar que ele é o proprietário do carro, pois ele só se tornará proprietário quando fizer a quitação total do contrato de financiamento. Então, se chega até você uma pessoa querendo vender um veículo e você nota que esse veículo tem um contrato de financiamento, tá? Isso significa que essa pessoa ela não é proprietária do carro, tá? Que na verdade o proprietário desse carro é o banco. Ele só se tornaria proprietário caso ele pagasse. Mas como ele está te vendendo, essa venda vai acontecer, na verdade, uma troca de devedores. Ele era o devedor e vai passar agora a ser você, o interessado. Ou seja, quando alguém for te vender um carro que tem um financiamento, você tem que pensar o seguinte: precisa saber se o banco aprova você como um novo devedor. Está vendo aí uma troca de devedores. Sai a pessoa que era o devedor anterior e entra você. Na verdade, então você não está comprando o carro, você está trocando de posição com essa pessoa, se tornando então agora a nova devedora do contrato de financiamento. E quando fizer o pagamento total desse contrato de financiamento, aí sim o banco vai te dar, vai ser obrigado a te dar a propriedade do veículo. No andamento do contrato de financiamento, em que o sujeito está ali pagando as suas parcelas, ele tem o dever de conservar esse veículo como se fosse propriedade sua. Tá? Então ele tem que cuidar do bem, ele tem que dirigir com cuidado, ele não pode levar o veículo à perda total. Se o veículo venha a ser batido, é, acontece a questão da perda total, o contrato de financiamento continuará existindo, as dívidas ainda persistirão. Isso não quer dizer que o contrato acabará, que a dívida vai deixar de existir. Não, pelo contrário. Acontece que, em muitos casos, com a perda total do veículo, o banco pode até querer uma substituição da garantia, porque o carro em si era a garantia que ele tinha no caso do não pagamento daquele contrato de financiamento. Mas como perdeu-se a garantia, o banco pode até considerar a dívida, ele pode até cobrar de você de uma vez. Ou seja, você perde o carro, pode ter a sua dívida toda adiantada ou ainda ficar tendo que pagar o banco parceladamente até o final e não vai ter veículo nenhum. Isso também acontece muito com roubo. O sujeito faz o contrato de financiamento, adquire o carro e poucas semanas aí tem o seu veículo roubado. Aí ele pensa, o contrato acabou de existir, eu não vou pagar mais o financiamento? Deverá pagar o financiamento, porque o carro era simplesmente a garantia no caso do inadimplemento desse financiamento. Então, no caso de um roubo do veículo, some, acontece alguma coisa assim nesse sentido, é, a dívida ainda existirá. Não há se falar nessa situação no cancelamento do contrato. O que acontece se o devedor do contrato de financiamento não paga a dívida? Nesse caso, ele vai te notificar
pedindo primeiro para você pagar a dívida. Se você não pagar essa dívida, ele vai entrar aí com uma ação de busca e apreensão. Ele vai apreender esse veículo de volta e aí ele deverá levar esse carro para um leilão, né, um leilão aí extrajudicial, e aí vender esse carro para poder pagar essa dívida. Então, meus amigos, não fique pensando que o contrato de financiamento você já adquire a propriedade do veículo naquele momento em que você sai da loja. Você só vai adquirir a propriedade quando quitar totalmente o contrato de financiamento, todas as parcelas. Tá? Se você não pagar, o banco evidentemente vai tomar aí para si a propriedade do veículo que deverá levar para um leilão. Caso venha ocorrer a perda do veículo, o roubo, o contrato ainda continuará existindo. As dívidas ainda irão permanecer.